Aleluia. Amém. Neste momento eu quero chamar a pastora Dani para vir trazer a continuação dessa palavra maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espera só um minutinho, gente. Que eu vou... A gente foi feito só com duas mãos, né? Eu precisava de mais. Tem hora que eu sei que eu precisava de mais, viu, gente? Ainda mais mulher, que já faz um monte de coisa ao mesmo tempo, com mais mão, então, o que nós não ia fazer da vida? Graças a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom que você veio mais uma vez na presença de Deus, na casa do Pai. E nós estamos falando a respeito de... Só um minutinho. Nós estamos falando, e hoje a gente vai encerrar, com a graça de Deus. Foram 3 cultos abençoados, a gente falando de Gênesis, e hoje eu termino em nome de Jesus, pela fé. A gente já vai começar falando de Abraão, pai da fé, então pela fé a gente vai encerrar o livro de Gênesis, amém, queridos? Para que terça-feira que vem a gente comece a falar a respeito de Êxodo, do livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. E terça-feira passada a gente fez um resumo do livro de Gênesis até o capítulo 15. Então hoje a gente vai dar continuidade do capítulo 15. Eu fiz um resumo também, dos resumos que eu estou fazendo. E hoje a gente vai dar início a respeito dessa palavra que está aqui, em capítulo 15 de Gênesis, que fala a respeito da aliança de Deus com Abraão. Então, embora, Abraão já tivesse herdado a terra por promessa, ele ainda tinha a promessa, mas ele ainda não tinha terra, amém? E aqui, no capítulo 15, fala a respeito sobre essa descendência que naquela época tinha, se tomava posse das terras, hoje em dia também continua sendo, não é naquela época não, mas é por herança, né? Então assim, eu posso tomar posse de uma terra se eu for descendente de alguém que era dono daquela terra, amém? Porque senão eu não consigo tomar posse daquela terra. A não ser que eu vá lá e roube, mas aí não é o caso de Deus, entendeu? Então, aqui nesse momento, Deus ele faz uma aliança com Abraão, aonde ele profetiza diversas coisas, promessas que ele fará a respeito da vida de Abraão e através da vida dele. Amém, paz, seja bem-vindo. Então, Abraão, ele recebe a promessa de Deus, ele recebe a palavra de que ele seria, vamos dizer assim, ele teria um herdeiro que seria o filho da promessa. Porém, quando Abraão recebe essa promessa do filho dele, de Deus, a promessa de Deus, Abraão já tem 100 anos e Sara tem 90. Olha, gente, tem que ser pela fé mesmo. Tem que ser uma aliança com Deus, porque hoje, humanamente falando, é óbvio que isso não é possível acontecer, até porque ninguém na face da terra, eu não escutei falar, só de Sara que eu escutei falar que engravidou depois de 90 anos. Nunca mais ouvi. Fora dessa linhagem aqui que eu falo, de quando, depois que as coisas ficaram normal na vida, que a gente chegar com 90 anos e com saúde olha, gente, é pela fé. É bênção de Deus, porque hoje em dia... Então, 13 anos mais tarde, depois que Abraão recebe de Deus a palavra da promessa de que ele teria um filho, que seria a herança dele, aonde dali ia vir a linhagem de Jesus, amém? Mas depois que Deus entrega essa promessa, essa palavra para Abraão, como todo brasileiro, mas ele não sendo brasileiro, brincadeiras à parte, mas assim, como todo ser humano, Abraão
e Sara decidem dar o jeito deles. Estava demorando demais. Quem nunca recebeu uma promessa de Deus não teve aquele pensamento, nossa, está demorando demais. A gente recebe a promessa e quer que aconteça no dia seguinte, né? Às vezes a gente está orando, às vezes Deus está falando com a gente, às vezes Ele confirma no nosso coração através da palavra, mas a gente quer que aconteça no dia seguinte. A gente quer dormir e acordar e a promessa chegar. Tem promessa na nossa vida, queridos? Tem promessa na sua vida que se não aconteceu ainda, mas foi Deus que prometeu. Vamos lembrar bem, enfatizar bem. Quando Deus promete, Ele cumpre. Às vezes não foi Deus, às vezes é o nosso coração que quer que aquilo seja a confirmação do Senhor. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E existem promessas na nossa vida que vai demorar anos, porque primeiro a gente precisa estar maduro para receber. Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele entrega no exato momento que Ele sabe que a gente está pronto para receber. E Abraão e Sara não receberam naquele momento porque eles não estavam prontos, tanto que eles foram tentar dar o jeito deles. Aí eles tiveram a brilhante ideia de entregar a serva Agar para Abraão, para dar o jeitinho. E Agar engravida de Ismael. E ela tem, Agar e Sara, elas entram em conflito, porque Agar, ela gostava de provocar a Sara, porque ela tinha um filho e a Sara era estéril. É típico de mulher, né? Mulher tem umas coisas disso mesmo, de querer provocar a outra. E 13 anos mais tarde, logo depois de todo o fato acontecido, Deus, Ele lembra a Abraão, Deus, Ele vem, Ele tem um encontro com Abraão e Ele lembra ele que para ele receber a promessa, ele também precisava cumprir a parte dele na aliança. Então, quando Deus promete algo para nós, muitas das vezes não acontece na nossa vida porque nós não estamos cumprindo a nossa parte da aliança que Deus tem feito com a gente. A gente retarda a nossa bênção, a gente retarda a nossa promessa. E aqui nesse capítulo 15 está falando exatamente sobre isso. 15, 16, né? 15 fala da aliança que Deus fez com Abraão, 16 fala do nascimento de Ismael. Então, quando Deus entrega vem até Abraão, confirmando essa questão que ele precisava cumprir a parte dele da aliança, Deus, ele revela para Abraão que ele vai dar um filho para ele, cujo nome seria Isaac. Então Deus escolhe o nome do filho da promessa. E Isaac significa ele ri, ou seja, Isaac significa a alegria daquilo que Deus estava dando para Abraão, né? Então, quando a gente consegue ver, ali está sendo provado, está sendo confirmado que Deus daria a presença, que Deus cumpriria o propósito daquilo que Ele tinha entregue na vida de Abraão. E como um sinal da aliança que Deus cobra, o primeiro sinal da aliança que Abraão tem, que a gente, vamos dizer assim, a nacionalidade judia tem, é a respeito da circuncisão. É o primeiro sinal de quando Deus cobra a circuncisão de Abraão. É tão interessante esse ponto que Sara não engravida de Abraão enquanto ele ainda é incircunciso. Porque a circuncisão ali era o sinônimo da aliança, era o sinal da aliança que Deus estava fazendo com a geração de Abraão, com a futura geração de Abraão. Então, quando a gente começa a ver que aqui no capítulo 17 de Gênesis fala a respeito da circuncisão, então, assim, significa que Deus ali, ele estava firmando a aliança que ele tinha com Abraão. Então, simbolicamente, a circuncisão, ela fala sobre a obra da graça de Deus num novo nascimento. Então, a partir do momento que Abraão se submeteu a ser circunciso,
né? Matando, vamos dizer assim, é como se ele estivesse matando a velha natureza, a carne, a descendência daquilo que era relatado ao que remetia antes ao pecado. Então, isso significa um novo nascimento. Então, Isaac ele só vem depois dessa aliança, dessa confirmação de aliança, que também é considerada, vamos dizer assim, uma circuncisão espiritual, que só foi possível através de Jesus, através de Cristo, quando ele se separou totalmente do pecado da carne, né? Jesus ele se entregou, ele veio, ele fez mas ele se separou do pecado da carne. Jesus foi o único homem na face da terra que não cometeu pecado nenhum, mas ele foi provado, mas ele não teve pecado. Ele foi justificado, ele nos justificou através disso. Então, quando a gente vai se deparando através disso, a gente consegue entender que o Filho vem depois do sinal da aliança. E esse sinal foi dado através da circuncisão. Tanto que depois é algo que funciona, vamos dizer assim, até os dias de hoje. Então, tem essa questão ainda de cultura judaica ainda fazer a circuncisão. É algo que permaneceu. E na Bíblia fala que essa seria uma aliança que ficaria para sempre. E isso continua. Se você for estudar a respeito disso, os judeus eles ainda fazem esse ato de circuncisão. E capítulos 18 até o capítulo 20, a gente tem o relato de Abraão sendo o amigo de Deus. E acontece tanta coisa nesses capítulos aqui, gente. No capítulo 18, Deus promete o filho a Abraão, mas quando Abraão estava esperando hospedagem, sentado em frente à tenda, ele vê 3 homens vindo em direção a ele. Eu já vi estudos falando que pessoas, vamos dizer assim, teólogos, essas coisas assim, já levantaram que os 3 eram considerados como anjos de Deus. E tem pessoa que acredita que o anjo, vamos dizer assim, da aliança, era o Filho de Deus. Tem gente que acredita que era Jesus ali como Filho de Deus, tendo uma aparição antes dele ser nascido homem. Mas são nada comprovado, mas aqui fala de anjo, os homens de Deus. Então, quando você está lendo aqui por essa questão, Abraão, ele tem aquele encontro com ele, e a Bíblia aqui relata no capítulo 18 que o Senhor veio até Abraão e falou com Abraão. E Sara estava dentro da tenda, e afrontosa como era, ela riu quando ela ouviu o Senhor falando a respeito de que ele daria o filho a ele, de que ela iria engravidar. A Bíblia descreve que ela ri quando ela escuta isso. E ela não ri num sentido de tipo assim, de alegria. Não, ela ri num sentido que para Deus exortar ela, para Deus corrigir ela riu tirando sarro. Eu fico imaginando a cara de deboche. Porque, gente, se a gente for olhar para algo natural, e eu acredito que é por isso que Abraão é considerado pai da fé, porque ele, nesse momento, embora ele, todas as vezes que você for ler, mesmo ele sendo um profeta, ele passa por diversas falhas humanas. Ele tem pecado, ele comete erros, mas ele todas as vezes que Deus fala algo para ele, ele não duvida, ele acredita naquilo. E Sara ela já é mais, vamos dizer assim, áspera nesse sentido, ela é mais arredia. E quando ela ouve o Senhor falando que
e iria trazer sobre ela, de que ela iria engravidar da promessa, do filho da promessa, ela ri por não acreditar que isso ia acontecer. E quando quando o Senhor vem ainda, né, falar com ela, exortar ela, ela ainda mente, né, falando que ela não tinha rido, não. Meu Deus, não vê, né? Deus não vê tudo, Deus não sabe de tudo. Ela achou que ela ainda ia conseguir enganar Deus. E é interessante que quando ele passa por esse processo do Senhor estar entregando para ele a promessa que Sara ia engravidar, 2 daqueles homens se levantam e olham em direção a Sodoma e Gomorra, porque Deus já tinha dito, Deus já veio, vamos dizer assim, ele estava indo para cumprir a questão da destruição de Sodoma e Gomorra e encontrou Abraão no meio do caminho. Então ele resolve entregar ali a promessa para Abraão. Não, gente, não é assim não, eu que estou falando. E aí, quando aqueles homens vão até Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra, é interessante que eles também encontram com Ló sentado na entrada de Sodoma, que era onde ele vivia. E quando você começa a ler a respeito disso, de Sodoma e Gomorra, dessa destruição, é tão triste, porque a última vez que a gente vê o relato de Ló no Velho Testamento, ele está morando numa caverna. No capítulo 19, fala a respeito disso, de quando aqueles homens, os anjos de Deus, vão para destruir Sodoma e Gomorra, e relata logo aqui, no versículo 30, que Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ele ainda tinha medo de permanecer em Zoar. E ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Ló, que foi um homem que lá no começo, quando fala a respeito de Ló, ele começou na casa de Deus, ele começou em Betel. Ele habitava, ele desfrutava de todas aquelas coisas, as bênçãos que eram promessas de Abraão, mas ele também desfrutava. E quando ele toma a decisão de escolher aquele lugar onde habitava Sodoma e Gomorra, onde ele tomou por posse, onde ele escolheu como terra, a gente consegue observar que ele fazia parte também daquelas pessoas que estavam vivendo num nível de destruição, de imoralidade, de rebeldia, de idolatria. Tudo que você pode imaginar de ruim estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, e por isso Deus resolveu destruir lá. Porque quando Deus olhou para lá, ele não viu que aquilo lá tinha solução. Da mesma maneira que ele fez na Arca de Noé, ele olhou para a terra e ele decidiu destruir porque ele viu que não tinha mais jeito. E ele salvou Noé. Ele salva Ló por conta da intercessão de Abraão. Por conta daquilo que ele prometeu para Abraão. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. E ele decide salvar Ló pela intercessão de Abraão. E aí você vê, e essa última menção que a gente vê no Velho Testamento a respeito de Ló, ele está morando numa caverna. E aí a gente já sabe, né? Porque eu vou encurtar, que eu vou resumir, não vou ficar contando os detalhes. Aí a gente já sabe que as filhas dele embebedou ele, que aí ele cometeu incesto com as filhas, que ele engravidou as filhas, daí ele foi ter filho e neto ao mesmo tempo, né? E dali partiram 2, vamos dizer assim, 2 povos que se tornariam lá na frente inimigos da descendência de Abraão. Então, nasce dos filhos nascidos de Ló, nasce Moabe, que se torna o pai do povo, que são os moabitas, e Ben-Ammi, que significa o pai dos amonitas, que são lá na frente, que não está falando aqui em Jó, os inimigos dos descendentes de Abraão. E aí, mais para frente, quando você continua lendo, a gente vê mais uma vez, capítulo 20, a falha humana. Mais uma vez, Abraão sendo testado, e aqui ele foi um pouquinho reprovado, né? Porque lá em Gerar,
ele entrega a esposa dele para Abimeleque, falando que ela só era a irmã dele. É uma meia mentira, não é que ele mentiu. Só deu, né, só contou uma... Para não ficar mais feio, então vamos colocar diferente. Ele contou uma meia verdade, não uma meia mentira. Ele contou uma meia verdade. Só que por conta disso, o Senhor, ele lança maldições sobre a vida de Abimeleque pelo ato que ele estava consumindo, mesmo ele não sabendo, mesmo, né, ele não tendo a consciência de que ele estava pecando contra Deus, recai sobre ele algumas pragas que o Senhor lança. E então o próprio Senhor revela a Abimeleque que Abraão era um profeta e que as orações que ele fazia eram eficazes, que Deus ouvia as orações, porque ele tinha uma aliança com Abraão. Então Deus mostra para ele a verdade a respeito de Sara, que ele entregou a Sara, que não falou a verdade que ele era marido dela. E por conta disso, Abraão intercede a respeito daquilo que ele tinha feito, ele se arrepende, e então Deus ele retira, ele anula, ele remove tudo aquilo que ele tinha trazido como praga a respeito de Abimeleque, ele retira por intercessão de Abraão. E logo ali, em Gênesis capítulo 21, queridos, eu estou falando um pouquinho rápido porque é muita coisa. Então a gente tem que dar uma resumida da resumida do resumo, entendeu? É muita coisa para a gente falar. Logo ali no capítulo 21, vem a promessa de Deus. Então depois que ele foi circuncidado, depois que ele passou por mais esse perrengue de ter entregado a mulher dele, falando que não era a mulher dele, falando que era sua irmã, para Abimeleque, como esposa, né? Que eu não sei se eu falei antes, como esposa. Finalmente chega a promessa. Nasce a promessa. O filho da aliança. Aquilo que, se a gente for ver humanamente falando, era impossível de acontecer. Quase que inacreditável. Sara engravida. Dessa vez ela ri, fala de novo ali, mas ela já ri, aí já é de júbilo, porque ela está feliz com o filho, porque ela está recebendo a promessa. Ismael tinha em torno de 13, 14 anos quando Isaac nasceu. E é muito interessante, quando a gente começa a ler a Bíblia, lá em Gálatas 4, do versículo 21 ao 31, 30, 31, Paulo ele usa essa questão de Ismael e de Isaac para fazer uma alegoria da aliança mosaica com a aliança cristã, ou seja, da nova e velha aliança. Então, quando você está lendo lá que você vê a respeito dele falando isso, é a respeito disso, da velha aliança, a aliança que não era a aliança que Deus tinha feito, com a nova aliança, depois da circuncisão, do ato de Abraão fazer a parte dele como aliança que ele tinha feito com Deus. E então, quando Paulo está fazendo, quando ele está se referindo a esses dois, é nesse sentido, da nova e da velha aliança. É muito interessante quando a gente começa a observar, quando a gente começa a ler a palavra em questão de estudo, que a gente acha assim, a gente às vezes olha e fala assim, é coincidência. Não existe, na Bíblia não existe coincidência. Tudo tem propósito, tudo liga, uma coisa liga a outra. Quando você começa a ler algo que está no Novo Testamento, comprova coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento, e isso é maravilhoso da eficácia, da genuidade que a Bíblia tem, de como ela é original e de como ela se cumpre. Capítulo 22 fala a respeito de quando Deus prova Abraão, prova a fé de Abraão, e aí nesse momento realmente a gente pode comprovar de que Abraão ele merece ter o nome do pai da fé. Porque eu, como mãe, fico imaginando, se Deus fala para mim, olha, você vai levar uma das suas filhas ali, ó, e você vai sacrificar ela como oferta de sacrifício a mim. Era o único filho que ele tinha, era a promessa dele. O único, assim, da promessa. Era a única promessa que Deus tinha feito com ele. E aí eu fico pensando, a mente de Abraão, automaticamente, quando Deus diz para ele fazer isso, ofertar Isaac, o filho da promessa,
A Bíblia descreve que ele foi levar Isaac como sacrifício, acreditando que ou Deus ia prover um sacrifício, ou ele não ia solicitar a vida de Isaac. Vamos dizer assim, eu vou lá, mas eu tenho certeza que na hora que eu chegar lá para fazer o sacrifício, eu não vou precisar fazer. A fé de Abraão foi nesse nível. Foi de acreditar que Deus proveria. Foi de acreditar que Deus, ele estaria pedindo algo porque ele já ia estar com a solução lá. E a nossa natureza humana, quando Deus pede para a gente entregar uma coisa que a gente não está muito afim, a gente dá meio que uma quase que expulsada na voz do Senhor, né? Quase que não. Sai para lá, inimigo. Não é Deus falando no meu coração. E tem determinado momento na vida da gente que Deus pede aquilo justamente para testar aonde está a nossa fé. Se a gente confia realmente em Deus. Se a gente é capaz de entregar algo que a gente talvez tenha desejado tanto, talvez a gente tenha buscado tanto, talvez a gente tenha orado tanto para aquilo acontecer, que no momento que acontece, Deus pede e a gente não quer dar. Fala, não, agora que eu consegui. E aqui, nesse momento, nesse capítulo 22, Abraão fala a respeito dessa obediência que Abraão teve, de ir sobre entregar o sacrifício. E, lógico, a gente já sabe que ele chegou lá na hora de sacrificar e Deus tinha preparado um novilho para ele poder sacrificar no lugar de Isaac. Mas o ato aqui, a importância aqui, não é a questão do sacrifício, é a questão da obediência. Muitas vezes Deus pede algo para a gente, não porque Ele quer aquilo, mas é porque Ele quer saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está baseado naquilo que Ele pode nos oferecer, está baseado naquilo que Ele já nos entregou, ou se o nosso coração está voltado simplesmente em obedecer, independente do que Ele peça, independente do que Ele queira para a nossa vida. E aqui no capítulo 22 fala a respeito da obediência de Abraão. Capítulo 23 fala a respeito da morte de Sara. E a morte de Sara é algo muito significativo, porque quando ela morre, Abraão ele se compadece tanto da perda dela, que na primeira oportunidade que ele tem de comprar um pedaço da terra, a qual Deus tinha prometido, mesmo ele não morando, mesmo ele não habitando, ele compra um pedaço da terra da terra de Canaã, a qual Deus tinha prometido que ele viveria. Ele não chegou a viver lá, mas ele comprou um pedaço. A descendência dele foi sepultada lá. Então, ali, no lugar onde Sara morre e ele sepulta ela e ele faz aquele memorial, é um marco tanto na vida dele, porque a Bíblia descreve de como ele sentiu, de como ela fez falta. E dali em diante, ele começa uma caminhada já, vamos dizer assim, ele, os filhos, a descendência, mas a partir dali, ele tem uma responsabilidade diferente com Isaac. Porque a partir dali, o cuidado que ele tem com a promessa é diferente. Então, logo quando você vai lendo na sequência, o capítulo 24 já fala a respeito de que Abraão olha para a vida de Isaac, identifica que ele já não é mais um menino, e percebe que ele precisa continuar a descendência dele. Continuar baseado naquilo a respeito de que ele queria uma esposa para Isaac, mas uma esposa que fosse adoradora de Deus, que fosse fiel ao Senhor, para que não morresse, para que a descendência dele ali não fosse quebrada, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Então, ele envia, o capítulo 24 fala a respeito de quando da esposa de Isaac, de quando Abraão envia o seu servo para a terra onde ele morava antes, para a terra de Abraão, e ele tinha meio que um receio, porque ele sabia
de como era a crença, vamos dizer assim, da descendência dele. Então ele tinha um pouco de medo de ir lá buscar alguém que fosse prometida para Isaac. E quando ele encaminha o servo dele, é tão interessante que a gente consegue observar que o servo dele teve uma atitude de servir ao Deus de Abraão, porque ele fala, na oração que ele faz quando ele estava chegando na cidade, é exatamente esse. Ele se relata a Deus como o Deus do meu mestre Abraão. Então ele tem um relacionamento com Deus, mas ele identifica que é o Deus de Abraão. Ele não tem ali como se fosse o Deus dele, o senhorio dele. Mas mesmo assim, aquela fé, antes mesmo dele terminar de fazer a oração, ele olha para o poço, ele identifica então Rebeca. E é tão interessante que naquele momento ele não olha para Rebeca como se fosse uma coincidência. Ele identifica que é a providência divina. Mesmo ele tendo esse relacionamento com o Deus de Abraão, ele entende que aquilo dali era a resposta de Deus. E quando ele olha para Rebeca e ele vai até ela e depois ele vai falar com o irmão dela, ele consegue identificar que eles também eram servos de Deus. Eles também eram, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, eles também eram crentes, eles também eram cristãos. Talvez você pode falar assim, eles eram evangélicos. eles também eram. Então ali ele identifica. E aí acontece toda a história do casamento, e a gente consegue observar que Isaac ele foi paciente quando ele está lá no monte Moriá, para se casar com Rebeca. Todas as coisas que foi, né, vamos dizer assim, solicitadas, ele teve paciência, mas não era aquela paciência de comodidade, era a paciência de entender que em qualquer situação da vida dele, tanto para o casamento, quanto para a vida, quanto para o trabalho, Deus proverá. E é muito marcante quando você lê entre o capítulo 24 e o capítulo 27, fala a respeito disso. E é marcante nesse sentido. E logo adiante do capítulo 20, eu vou passar um pouquinho, do capítulo 28 ao capítulo 36, fala a respeito da história de Jacó. Um pouquinho antes, nesse meio termo aqui, do capítulo 25, que fala a respeito da morte de Abraão, depois vem sobre a respeito dos filhos de Ismael. E aí a gente vai vendo a respeito de como Isaac, no capítulo 27, Isaac abençoa Jacó. E, enfim, caminhando, a gente tem a história de Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, para resumir, para a gente falar a respeito dessa parte da vida de Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, gêmeos. A Bíblia descreve que Esaú, ele era ruivo, peludo, tinha pelo no corpo, e eu fico imaginando, o coitado foi chamado de Esaú porque ele era peludo, olha que judiação. Tinha muito disso na Bíblia, né? Pessoa tinha o nome de acordo com aquilo que ela era, né? Aí você estava feliz. E isso, se a gente for parar para pensar, tem um lado bom, tem um lado maravilhoso, mas também tem um lado ruim. Porque, né, tinha pessoa que recebia nome porque no momento de nascer, a mãe sentiu dor e colocou o nome no filho de dor. Maravilhoso, né? Porque da minha angústia te gerei. Olha que bonito você colocar isso no nome do filho. Olha que bênção que você está colocando na vida do filho. Então tem sentido, mas às vezes não é bom o sentido. E aí, é interessante, porque quando a gente começa a ler o início do relacionamento, desde o ventre, os 2 já brigavam. Deus falou para Rebeca que dali iam se fazer 2 nações, 2 povos, a qual o maior serviria ao menor. Quase que eu falei errado. O maior serviria ao menor. E aqui eu entendo que é de idade, viu? O mais velho serviria ao caçula, que é o que acontece. Porque
Quando a gente começa a ler a respeito da vida de Jacó, a gente tem uma breve e momentânea, vamos dizer assim, percepção de que ele era uma pessoa que enganava, que mentia, que persuadia, né? Uma pessoa que... Ai, gente, eu acho que essa é a tradução melhor que tem para falar a respeito de Jacó. Principalmente quando ele engana o irmão a respeito da bênção da primogenitura. Que ele faz essa troca. Enganado também não foi, né? Esaú também não foi enganado, não, porque ele ofereceu, ele falou, ele não mentiu. Pessoal, eu troco, né? Vamos trocar a bênção da primogenitura por esse prato maravilhoso de lentilha. Eu fico pensando, né? Caso à parte. Mas imagina a fome que Esaú não devia estar. Porque para trocar por isso, nem para ser uma coxinha, nem para ser uma feijoada, né? Eu fico pensando uma coisa, mas tudo bem, enfim. E nesse momento é interessante que quando você vê lá em Gênesis capítulo 27, versículo 36, Esaú ele fala exatamente isso. É com razão que ele se chama Jacó. Quando eu fui pesquisar, eu falei assim, por que será que Esaú fala isso aqui? Eu sei que é porque ele enganou ele, né? Mas daí eu fui pesquisar. E aí quando você pesquisa a respeito do que significa Jacó, Jacó significa enganador. E aí depois eu também consegui entender por que Deus muda o nome de Jacó lá para frente. Depois do encontro que ele tem ali com Jacó. Porque não dava mais. E é maravilhoso quando a gente começa a compreender isso. Quando a gente vem de um, vamos dizer assim, de uma jornada, de um caminho, que a nossa vida, a nossa história, ela é baseada nos nossos erros, nas nossas escolhas erradas, nos nossos pecados, nas nossas falhas. Quando a gente tem um encontro com Deus, por mais doloroso que ele seja, a partir daquele momento, Deus ele tem que mudar a nossa história. Ele muda a nossa história, ele muda o nosso nome, ele muda a realidade daquilo que a gente está vivendo. É lógico que a gente tem que ter o nosso papel. A parte não é, nossa, tive um encontro com Deus, fui transformada, posso fazer o que eu quiser da minha vida agora porque a minha vida mudou. Não é assim que funciona. É uma caminhada com Deus. Só que é interessante que quando você vai vendo a respeito disso, da história de Jacó, deixa eu ver. Logo no capítulo 32, eu anotei, porque eu sabia que eu ia ficar meio perdida com esses capítulos, porque eu quis dar um resumão. Fala a respeito de como a vida de Jacó começou a mudar o caráter, começou a transformar o coração dele, depois daquele encontro que ele tem com Deus, que ele luta com Deus, que ele fica com a coxa dele deslocada. E mesmo depois que ele saiu dali, foi sacrifício, gente. O encontro que ele teve com Deus foi doloroso. Custou aquele encontro que ele teve com Deus. Mas ele foi transformado tanto logo quando ele estava voltando para a terra dele, de volta para a terra dele, que ele fica sabendo que o irmão dele está vindo de encontro com ele com mais 400 homens. E ele fica com medo do irmão dele, porque ele fala assim, eu vou morrer, né? Mas eu acho que ele temeu mais por questão da descendência dele, da esposa, dos filhos, das esposas, das mulheres, porque tinham várias, dos filhos. E aí, naquele momento, ele tem um encontro com Deus, e aí, então, ele fica, né, Deus, ele toca na coxa dele, e ele desloca a coxa dele. E mesmo machucado, mesmo coxo, mesmo mancando, ele grudou, literalmente, né? E aí vem a música que eu sei que você lembrou, me dá a minha bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, entendeu? Por quê? Naquele momento a vida dele muda de um jeito que ele entende que sozinho não dava mais para ele continuar.
Até ali ele tinha andado de maneira errada. Até ali ele tinha, vamos dizer assim, batido a cabeça. Mas na hora que ele tem aquele encontro, ele compreende que ele não dá mais para caminhar sozinho. E naquele momento ele fala para Deus: eu não saio daqui sem eu ter a minha bênção. E Deus entrega para ele a bênção. E isso é maravilhoso. Que junto com a bênção que foi concedida para ele, nasce ali um novo Jacó, porque daí muda. A partir dali, ele se torna Israel, que significa Deus luta, ou aquele que luta com Deus. E é interessante quando a gente começa a ver o significado, a tradução dos nomes, porque faz sentido a tudo que está acontecendo na vida dele ali. Não fica uma coisa vaga, faz sentido. A cada momento que vai passando, a cada coisa que vai acontecendo. Jacó foi escolhido por Deus e Deus ele foi fiel a ele, mesmo com todas as coisas e essa é a parte melhor da Bíblia, mesmo com todas as coisas de errado que Jacó fez. Porque a Bíblia ela não mostra que as pessoas que tiveram encontro, que foram transformadas, que tiveram propósito, que foram escolhidas por Deus, elas eram perfeitas. Elas não pecavam, elas não erravam, elas andavam na linha com o Senhor, desde quando do ventre da mãe até de quando Deus levava. A Bíblia não descreve isso, muito pelo contrário. A Bíblia mostra os erros, as falhas, os defeitos das fábricas, tudo. E aí quando você vai dando continuidade, do capítulo 37 em diante até o final, capítulo 50 de Gênesis, a gente tem a respeito da história. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 50, a gente tem a respeito da história de José, da libertação mediante a vida de José. E quando você começa a ler, você vê que a vida de José, a Bíblia faz essa divisão. Ele passa por 3 fases. Tem 3 fases que o nome de José vamos dizer assim, não é mudado, porque o nome de José não muda, mas assim, ele passa por 3 fases a qual ele é chamado. E a primeira fase de José é que, a respeito dele ser o sonhador. E é muito interessante, porque assim, do capítulo 37 ao 50, que vai falando a respeito dessa história de José, que fala a respeito dessas 3 fases, a gente consegue ver que, quando você começa a ler a respeito do início da vida de José, você consegue ver que, assim, não que justifique o que os irmãos dele fizeram com ele, mas quando você vai lendo, você identifica que José era o filho mimado, o preferido do pai. Por quê? Porque ele foi o filho que Jacó teve com Raquel. Raquel já era a esposa preferida dele. Aí, consequentemente, ele se torna o filho preferido do pai. E o pai não esconde, e isso que é pior. O pai não esconde, é o pior da história. O pai não esconde que ele é o preferido. Eu acho que eu fico imaginando lá na mesa de jantar, tudo era para o José. E aí, mesmo quando Abraão... já voltei lá para Abraão, gente. Mesmo quando Jacó, ele repreende o filho, o José, em um dos sonhos, porque eu fico imaginando ali, os irmãos já tinham ciúmes e inveja de José por ele ser o filho mimado, vamos falar assim, que não tem outra explicação. Mimado. E quando ele começa a contar dos sonhos que ele tem, se a gente for olhar, analisando, quer dizer como se ele fosse meio que soberbo. Ele ia ser o bom e os outros iam ser todos os escravos. Não é essa a palavra, mas assim, os escravos dele, você entendeu? Até mesmo o pai.
E quando o pai repreende ele, você consegue observar ali que ele tem dentro dele, naquele momento, e ele era criança, adolescente, vamos falar assim, sei lá, novinho. Quando você começa a ver ali, você vê que ele era novinho, que ele tinha aquele negócio de soberba, e ele realmente se achava por conta. A gente já começa a ver em diversas famílias da história de Gênesis, lares conturbados, lares, né? Então, a primeira fase de José é porque ele era conhecido pelos irmãos dele. Lá vem o sonhador. Não era num bom sentido que ele tinha sonho, não, era tirando sarro mesmo. Lá vem o sonhador. Qual sonho será que ele teve hoje? Quem será que vai ser o escravo da vez? O deboche, exatamente, de deboche. E quando, não que justifique, gente, eu não estou falando que isso justifica, mas quando você começa a ver o que ele passou, a inveja que ele gerou, os ciúmes que ele gerou, até acontecer toda a história lá, que ele é vendido, que ele vai para o Egito, e nananã, entra a segunda fase de José. Agora ele já subiu um pouquinho, ainda não está lá no patamar, mas ele já deu uma melhorada. Quando ele está na prisão, quando os irmãos dele vendem ele como escravo, e ele está lá na prisão de Faraó, a Bíblia relata que ele se lembra do Deus do pai dele, do vô dele, né? Então ele começa a ter ali na prisão uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. É onde ele se torna o intérprete. É onde os funcionários de Faraó e até o próprio Faraó vêm até ele para, vamos colocar assim, traduzir os sonhos que ele tem. Então, de sonhador, ele começa a interpretar sonho. Olha como que é as coisas de Deus. Primeiro ele foi julgado por ser sonhador, agora ele interpreta os sonhos. Então, naquele momento, ele deixa claro que ele não tinha poder nenhum, ele não conseguia interpretar nada, ele não conseguia revelar nenhum significado de sonho, que tudo o que ele revelava, o que ele entendia, era interpretação do Senhor. Você vai ver isso lá em Gênesis 40, que ele fala a respeito disso. De que ele reconhece ali que nada era pela força dele, porque ele era bom, porque ele era o profeta, porque ele era o intérprete, porque você pode falar qualquer sonho que eu sei traduzir para você o que você sonhou. Não, em nenhum momento ele fala que é por ele, mas ele sempre afirma, todas as vezes ele afirma, que é o Senhor que interpretava os sonhos, que revelava os sonhos. E justamente por isso entra a terceira fase de José, que é quando o Faraó reconhece ele, como vamos colocar assim, como filho de Deus, mas quando ele reconhece o valor dele e coloca ele no lugar de governador. Ali, ele se humilhou lá na prisão, mas ele foi exaltado por Deus, por ele ter uma aliança com Deus, por ele ter um relacionamento com Deus. Ele foi honrado por Deus. E nesse momento, ele tem a oportunidade de fazer os irmãos dele sentir um pouquinho na pele do que ele sentiu. É meio que justificável, né? É claro que depois de tudo que ele passou por causa dos irmãos, ele... Não é que justifica, não. Mas a gente consegue entender por que ele deixou os irmãos dele presos lá 3 dias. Vai sentir na pele o que eu passei. Porque daí ele tinha poder para isso agora. Do escravo vendido para o governador que manda. Olha que é só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Porque se a gente for olhar na nossa vida hoje em dia, é só Deus. Mas por quê? Existia um propósito. E o propósito foi cumprido sobre a vida dele, porque ele voltou a ter relacionamento com Deus. E quando você começa a ver, na fase dele de sonhador, não menciona o nome de Deus. Ele não menciona que ele orava. Ele não menciona que ele tinha buscado de Deus para saber o que significava o sonho dele. Só vai mencionar Deus quando ele está preso. Quando ele está, vamos dizer assim, no fundo do poço, né? Não tem mais nada para acontecer na vida dele de ruim.
Aí ele lembra de Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente só consegue lembrar de orar quando as coisas não estão dando muito certo? Quando as coisas estão bem, a gente já está bem, né? Então a gente dá uma esquecidinha. Então, até nessa questão dele ter se colocado nessa terceira fase, o José, o conciliador, quando ele se torna o governador, é que ele volta a conciliar, vamos dizer assim, a família deles de volta, né? Ele cuida dos irmãos dele, da família dos irmãos dele, ele toma conta, ele perdoa eles, porque ali ele já tinha uma vida mudada, ele já estava maduro, vamos dizer assim, maduro em Deus. É lógico que ele desfrutou um pouquinho de ver eles presos por 3 dias, desfrutou. Usou a vida de Benjamim para levar a palavra lá do pai? Usou. Deixou o Benjamim lá? Deixou. Mas ele pôde provar o quanto ele havia sido cuidado e transformado pelo amor de Deus. E através disso, ele cuidou e transformou da família dele. Ele não ficou com aquele negócio, com aquela raiz de amargura no coração? Porque aconteceu, porque você fez isso comigo. Porque passou tantos anos o negócio e a pessoa fica lembrando, remoendo, tacando na cara, revivendo. Ele não viveu isso. Muito pelo contrário, ele conciliou. Então, para a gente encerrar o primeiro livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu queria deixar um resumo do que a mensagem de Gênesis ela pode trazer para a nossa vida. Gênesis ele resume principalmente as intenções que Deus tem com nós, com os filhos dele, com a herança dele, né? Deus, o Criador, fala a respeito de quando ele criou tudo, mas Gênesis resume essa intenção de perdoar, de remir, mas além de tudo, de mostrar que ele é amor, que ele é perdão, e que quando a gente aceita essa condição de deixar a nossa vida como pecador que a gente é, que nós somos incapazes, quando a gente entende que nós somos incapazes de realizar os propósitos de Deus para a nossa vida, mediante os nossos próprios esforços, e a gente vive na dependência de entender que somente a intervenção de Deus pode trazer para a nossa vida a salvação, que é o principal, vamos dizer assim, a principal obra de Deus para a nossa vida é a salvação, é que a gente tenha mesmo a salvação, que a gente viva a vida eterna, que a gente passe por tudo isso, mas quando a gente consegue compreender que os nossos esforços não vai levar a gente a nada, mas a dependência em Deus vai gerar os propósitos, os sonhos deles vão se cumprir sobre a nossa vida, ele vai trazer sobre nós a realidade de quem ele é, que ele não é vai além de algo que ele possa nos abençoar, vai além disso. Às vezes a gente fica com a nossa mente focada naquilo que a gente quer, na bênção, no milagre, na cura, na libertação. A gente fica tão focado naquilo que a gente não consegue compreender a grandeza de quem Deus é. De que Deus ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é o amor que pode curar, ele é o amor que pode sarar, ele é a paz que excede todo o entendimento, porque quando a gente não está passando por um turbilhão de coisas que a gente está preocupado, ele é aquela paz que mesmo que tudo está dando errado, a gente fica em paz, porque a gente sabe em quem a gente confia. Isso é o que Gênesis pode resumir na nossa vida. Isso é a realidade que a gente tem que carregar para a nossa vida. Então, o livro de Gênesis ele não é só feito no Jardim do Éden. Né? Quem nunca fala, quando fala de Gênesis, já lembra de lá da criação, do sol, da terra, da luz, de Adão e Eva, Jardim do Éden. Gênesis ele não se resume a isso. Ele vai além. Ele mostra uma dependência que a gente precisa ter, uma obediência genuína todos os dias, precisa ser todos os dias,
diariamente. Amém, queridos? Então, esse é o que eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar esse panorama que eu trouxe para vocês há 3 semanas, falando do livro de Gênesis. Às vezes fica chato, mas é muito interessante quando a gente começa a destrinchar, ver nos detalhes aonde Deus fala, onde Deus mostra, onde Deus se revela. E eu aconselho você, leia as anotações, porque vai fazer muita diferença. Terça-feira que vem a gente vai dar início ao 2º livro de Pentateuco, que é Êxodo. Não perca, porque eu gosto muito do livro de Êxodo, gente. É maravilhoso. Então, assim, não perca, porque eu vou tentar ser breve. Eu vou tentar fazer... Gênesis tem um pouquinho mais longuinho. Êxodo tem... Deixa eu só confirmar aqui. Ele tem menos livros. Menos capítulo. Né? Porque é um livro só. Menos capítulo. Mas ele tem mais detalhes. Então eu vou tentar resumir ele também em 3 partes, igual eu fiz com Gênesis. Então não percam, que eu creio que vai ser maravilhoso. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, então, em nome de Jesus. Que você possa levar para a sua vida essa verdade a respeito de tudo isso que a gente tem falado desde de quando a gente iniciou o estudo de Gênesis. Quantas coisas a gente conseguiu observar através dessa palavra, através desse livro. Quantas verdades, quantas riquezas de detalhes Deus fala conosco através dele. Então que você possa refletir, que você possa levar essa palavra para sua casa, mas fazer ela se transformar em realidade no seu dia a dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada um dos Teus filhos aqui presente, Pai. Cada um dos Teus filhos, Deus, dos lares aqui representados pelos Teus filhos. Que o Senhor possa, Deus, fazer a Tua palavra se cumprir de uma maneira profunda, Senhor Jesus. Visitar com o Seu amor, com a Sua cura, com a Sua transformação, Pai, com o Seu renovo, tirando o peso, Jesus, tirando, Senhor Deus, a culpa, talvez. Tirando, Deus, a parte dos esforços, que às vezes a gente se esforça tanto para fazer algo, que a gente fica tão cansado no meio do caminho que a gente não consegue olhar para frente e desfrutar daquilo que a gente conquistou através do esforço, porque a gente ficou preso lá na canseira do esforço, Pai. Então que o Senhor possa trazer também sobre a vida dos Teus filhos, Deus, esse alívio, esse renovo, Pai. Cumprir os Teus propósitos, as Tuas vontades sobre o coração de cada um aqui, Pai. Leva os Teus filhos na Tua segurança, debaixo da Tua proteção, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, refletir sobre eles a Tua face, a Tua glória, Pai. Que eles estejam, Deus, escondidos debaixo das Tuas asas, Deus. Que nós possamos, Deus, estar guardados debaixo da Tua proteção. Que vocês possam ir em paz, que o Senhor nosso Deus os acompanhe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima terça-feira. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia.